A ninguém é lícito o recurso à força com o fim de realizar ou assegurar o próprio direito, salvo nos casos e dentro dos limites declarados na lei. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a este perfil onde nós passamos algumas dicas sobre direito. E no dia de hoje nós vamos falar acerca do processo civil, mais concretamente sobre a ação declarativa. Nós acabamos de ler o artigo 1º do Código de Processo Civil. Basicamente ele está a dizer assim: não é permitida a justiça por mãos próprias. Então pergunta-se, se não é permitido a justiça por mãos próprias, como é que se deve fazer a justiça? Deve ser feita recorrendo-se aos tribunais. Nós estamos a falar do processo civil. Em termos de processo civil, como é que eu posso recorrer em tribunal? Ora, então nós vamos falar aqui sobre a tramitação do processo civil declarativo. Mas nós não vamos falar sobre todo o processo, vamos apenas falar sobre a primeira fase, que é a fase dos articulados. E é a fase dos articulados porque é nesta fase que se coloca o processo dentro do tribunal, né? se interpõe a ação. E ela é feita por via de um documento. Esse documento é chamado petição inicial. Na verdade, todos os documentos que o autor e o réu vão produzir dentro desta fase devem ser deduzidos sob a forma de artigo. Por isso que esta é chamada fase dos articulados. Então, o primeiro documento é a petição inicial, onde o autor vai fazer o quê? Primeiro, determinar o tribunal em que deve ser proposta a ação, né? Então, temos o cabeçalho ou introito, onde o autor vai propor a ação. Por exemplo, estamos aqui no Lubango e ele quer interpor a ação no Tribunal de Comarca, então ele vai colocar lá ao excelentíssimo juiz de direito da sala do cível do Tribunal de Comarca do Lubango, né? Segundo as regras de competência, vai colocar aí a identificação das partes, tanto a sua identificação como a identificação do réu, a moradia, o trabalho, o estado civil, as informações que constam do bilhete de identidade. Ele, depois disso, vai fazer o quê? Vai formular vai expor as questões de facto, os factos que motivam a propositura daquela ação, onde estão apresentados as formas como o direito em que ele se arroga titular e que quer ver o tribunal a resolver. Então, na verdade, a história por trás do processo vai ser contada aí, são as razões, os fundamentos de facto, e é facultativo, pode também colocar aí a matéria de direito. Todavia, tem sido praxe não ser colocada as matérias de direito, uma vez que despiciando, o juiz não está vinculado aos fundamentos de direito que as partes vão apresentar. Daí que o juiz, ao analisar os factos, vai fazer o seu próprio enquadramento jurídico e as soluções que dele mesmo poderão advir. Daí que as matérias de direito muitas vezes têm sido preteridas. Depois desses fundamentos, vai formular o pedido, vai declarar o valor da causa e vai colocar este documento na secretaria. Se alguns dos requisitos externos se encontrarem inviável ou incorretos, a própria secretaria poderá convidar ou fazer regressar o documento com o próprio autor para que possa ir corrigir e trazer de novo. Não havendo qualquer razão, qualquer anomalia, então a secretaria recebe esse processo. Esse processo é junto aos outros processos, depois são distribuídos aos juízes específicos que poderão julgar aquela causa. Sendo recebidos e sendo distribuídos, o juiz pode tomar 3 decisões. Pode, se haverem algumas falhas naquela petição que a secretaria não conseguiu verificar, pode convidar a parte a aperfeiçoar, não sendo tão graves assim aquelas falhas. Pode emitir um despacho de aperfeiçoamento, convida o autor para vir reparar, ou havendo anomalias graves, indeferir liminarmente, se encontrar alguma exceção aí que possa determinar a inviabilidade do prosseguimento da ação, vai emitir um despacho de indeferimento liminar, ou, se estiver tudo conforme, vai exarar um despacho de citação. Despacho esse que, depois de emitido e entregue ao réu, no processo ordinário, tem o réu o prazo de 20 dias para contestar, ou seja, apresentar a sua defesa, os factos que contradigam as pretensões do autor. Mas é possível que o réu nada faça.
Então, esse julgamento não vai terminar por aí, vai ser julgado a revelia do réu. Diz revelia absoluta quando o réu nada fizer. Foi citado para contestar, ele não diz nada, absolutamente nada. E a revelia é relativa quando o réu, apesar de não contestar, ele junta aí algum documento, ou constitui o advogado. Então estamos aqui em caso de revelia relativa. Como é que o réu pode se defender? O réu se defende, como já dissemos, com base num documento também. Este documento é chamado de contestação, onde ele apresenta os fatos que contradizem ou contradigam e inviabilizem as pretensões apresentadas pelo autor. Ok? Então, é assim. Prontos. Contestar aqui fora a petição inicial. E se o réu, ao se defender, deduzir aqui um pedido reconvencional, é possível o autor fazer a réplica, ok? Defender-se da defesa do réu. E nestes casos, ele vai defender-se e há a possibilidade de haver tréplica, a defesa do réu sobre a contradefesa do autor. E o nosso código ainda traz a questão da tréplica, ok? E prontos. Depois disso, estão esgotados os meios de defesa tanto do réu quanto do autor. É possível que algumas situações não existentes no momento da propositura da ação surjam no decorrer da ação e que estas circunstâncias possam colocar possam causar um efeito fundamental e imprescindível no processo. Então, são nesses casos admitidos os chamados articulados supervenientes. Okay? São factos que acontecem, ocorrem depois ou só tenham conhecimento depois da ação ter sido já intentada. E um particular que queremos também dizer é as formas de defesa do réu. Na contestação, o réu pode defender-se por exceção, por impugnação e por reconvenção. Impugnação é quando ele contradiz apenas os factos apresentados pelo autor. Por exceção é quando ele contradiz e apresenta factos que possam inviabilizar o prosseguimento da ação. E por reconvenção é quando ele até pode às vezes nem contradizer, porém ele vai contra-atacar, que vai apresentar factos que tornam o autor réu. Isto quer dizer que pode, em alguns casos, numa mesma ação, serem condenados tanto o autor quanto o réu. E aí, quando o réu deduz pedido reconvencional, invertem-se as posições. O réu se torna autor e o autor se torna réu, num mesmo processo. Senhoras e senhores, é isso que nós temos a dizer a respeito da fase dos articulados. É claro que nós não fomos taxativamente e minuciosos, porém, queríamos apenas esclarecer como é que todo esse cenário se desenvolve ao longo da própria ação. Então, nos encontramos no próximo vídeo.